O Ismael, sem saber o que nós vamos compartilhar, falou aqui, e o assunto é sobre medo. O medo de sentar aqui na frente. Ah, Jesus maravilhoso, Ele é bom demais. Amém? Dá uma notícia para o medo dentro de você, que ele vai ser a última vez que ele vai te atormentar. Dê essa boa notícia. Porque o Pai ministrou ao meu coração que pessoas estão sendo dominadas pelo medo. E o medo tem paralisado o seu coração. O medo está impedindo você de viver o melhor de Deus para a sua vida. O medo está te impedindo de você avançar. No fundo, é o medo que não deixa você fazer muitas coisas. Sabia disso? E nós vamos aprender juntos aqui hoje, no nome de Jesus, a raiz de todo medo. Então, vamos ver lá em Gênesis capítulo 3. Eu vou citar várias situações aqui que possivelmente nós tenhamos medo e não sabemos às vezes. Gênesis capítulo 3, verso 10. E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Depois eu vou estar na versão NVT, mas pode deixar na NVI agora. Aqui Adão estava, após ter cometido um erro, cometido um pecado, ele ficou com medo. Nós vamos descobrir aqui, meus irmãos, o que produz, o que gera o medo no nosso coração. Nós teremos aqui um tempo de oração hoje. Se você quiser mandar o link para alguém, pode mandar o link. O WhatsApp está limitando a nossa transmissão de mensagem pelo WhatsApp, então eu estou limitado, já acabei com a minha cota de enviar mensagem pelo WhatsApp. O controle já começou, só para vocês saberem. Tá? Então eu mandava livremente as minhas mensagens pelo WhatsApp, como eu tenho 5 listas de transmissão, e já mandei várias mensagens, eu recebi a notícia de que eu não posso mais mandar mensagem esse mês, a não ser individualmente. E nos grupos normais aí que a gente tem do diaconato, cooperadores, mas na lista de transmissão não posso mais mandar esse mês. Vai só no mês que vem e tem uma quantidade que eu posso mandar. Então, eu quero que você me ajude a você multiplicar. Então, quando você receber um link aí no grupo da célula e tudo mais, multiplique, porque isso é muito importante. Se você não fizer isso, a gente fica mais limitado ainda para poder estar compartilhando as nossas mensagens, nossas transmissões. Então, por favor, hoje mesmo nós fomos prejudicados, que a gente não conseguiu mandar para todo mundo que a gente queria mandar. E alguns estavam pedindo o link e eu não tinha nem como mandar. Quem me pediu no individual, eu mandei o link. Então, por favor, nos ajude a multiplicar através do seu WhatsApp aí. Tá bom? Então, verso 10, no capítulo 3, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso, me escondi. E Deus respondeu: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore, da qual eu proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste, por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. Quer dizer, o hábito de transferir a responsabilidade para os outros. O Senhor respondeu então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Quer dizer, ninguém assumiu a responsabilidade, né? Foi um passando para o outro. E isso vai se repetindo ao longo da história, ao longo da vida. E eu quero focar mais aqui na questão do medo, para o seu coração, para o meu coração, a raiz do medo. Então, ele nos conta aqui que entrou o medo no mundo
Essa é a primeira vez que o medo é citado nas Escrituras. Mas Deus é tão maravilhoso que existe 365 citações na Bíblia dizendo não temas. Olha que interessante. Para que eu e você não venhamos viver debaixo do medo. E nós vivemos muitas vezes debaixo do medo por falta de conhecimento do amor de Deus e das Escrituras, o que ela diz a respeito dessas verdades. Por isso que você vê pessoas apavoradas, pessoas debaixo de muito temor, porque não conhece o amor de Deus e não conhece o Pai que nós temos, e hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais. Então, essa é a primeira menção do medo na palavra de Deus, e o homem não foi criado para viver com medo. Diga comigo assim, eu não fui criado para viver com medo. Mais uma vez, por favor, eu não fui criado para viver com medo. No nome de Jesus. E nós precisamos aprender também a não colocar medo dos nossos filhos. Consciente ou inconscientemente, nós colocamos medo nas crianças. É verdade ou não é? Aí fala assim, se o pastor pegar você. Pronto, o pastor virou um vilão. E um pastor tão bacaninha como eu, né? Ou, se o seu pai souber, eu vou contar para ele. E aí não conta. Aí já mente. Olha só como a gente vai construindo coisas na mente, no coração das pessoas. Ou se não, transfere para Deus. Não é assim não? Se você fizer isso, Deus vai te castigar. Aí a pessoa tropeça, não falei? É assim, não é? Só que a gente, consciente ou inconscientemente, a gente vai crescendo com essas ideias na nossa mente. Vocês vão ver que a raiz do medo é algo tão, tão sério, que Deus quer literalmente arrancar de nós. Não é para você viver com medo. Amém? Porque você não foi criado para viver com medo. E aí, a gente vai transferindo de geração para geração. Então, transfere para a mãe. Olha, se a sua mãe souber do que você está fazendo... É assim, não é? Então, olha, vai rápido, faz... A gente começa a criar um ambiente, não um ambiente de amor, um ambiente de medo. Que nós podemos agir de duas maneiras. Nós podemos agir pelo amor ou podemos agir pelo medo. Vamos repetir juntos? Podemos agir pelo ou pelo medo. E o medo, você vai ver aqui à luz das Escrituras, o medo traz tormento. As pessoas ficam atormentadas. Pode ver, uma pessoa atormentada é por causa do medo. E vamos aprender juntos aqui a tratar do problema na raiz. A nossa boca fala muitas vezes aquilo que o nosso coração está cheio. Conscientes ou inconscientemente, a gente vai reproduzindo isso na nossa vida pessoal e também no nosso coração. Então, eu vou à luz das Escrituras aqui, liberando para você algumas verdades, e a gente vai junto aprendendo a lidar com essa situação. Então eu fui tomado hoje, ainda mais no meu coração, por essa verdade, para liberar isso para o seu coração, e eu sei que vai fazer sentido para muitas pessoas, tanto aqui no presencial, como aqueles que estão no online, que vão descobrir aqui como viver livre do medo. Jó 3:25. Ele fazia uma declaração aqui. Você pode colocar na NVT, por favor, agora, a partir de agora, os textos. E vai passeando aqui na NVT, na NVI. Jó 3:25. Se você puder colocar para mim. Jó está ali perto dos Salmos. Isso. O que eu temia, o que aconteceu? O que eu temia
veio sobre mim. Ou seja, muitas vezes nós declaramos, nós pronunciamos aquilo que nós temos medo. Olha que interessante. Então temos que vigiar as nossas declarações, pois o seu pior medo se tornou realidade. O seu pior medo se tornou o quê? Realidade. Tem pessoas que saem de casa já com medo. Com medo de ser assaltado, com medo de furar um pneu, com medo de bater o carro, com medo. Já pensou, Clécio, se você tivesse medo de voar de avião? O Clécio anda mais de avião do que de carro. Já pensou? Eu vou fazer uma pergunta, não responde, que nós vamos orar no final sobre isso. Qual é o seu medo? Não responde. Guarda aí. Porque o seu medo já está com medo, porque não vai ter mais casa. Alguns não entenderam ainda, mas vai entender. A ficha vai caindo devagar. O seu medo está com medo porque ele não vai ter mais casa. Amém? O medo está com medo de ir embora, porque ele não vai ter mais casa em você. Você crê nisso? A mensagem não seja para você, mas vai ser para você ensinar outras pessoas a ficar livre do medo. Está claro isso? Aquilo que no momento não é para a minha vida, não estou vivendo isso, é para eu aprender, para que eu possa ensinar a outros. O que de graça recebeste, de graça dai. Caminhando. Salmo 53, 3. Diz assim: todos, porém, Salmo. Nossa, não bate essa versão aí, não. No dia em que eu temer, eu hei de confiar em ti. Tem nada a ver com isso. Então não é isso não. Pode ficar tranquilo. Pode mudar. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Eu separei o texto aqui. Não é isso. 56, 3. Foi você que anotou errado aqui no meu iPad, Ismael? Não foi não, né? Então é 56, 3. Obrigado. Quando eu tiver medo, o que eu vou fazer? Confiarei em ti. Então, quando o medo surgir, deixa eu dar essa dica para você. Você vai ter que ter essa consciência. Quando o medo surgir, a primeira coisa que você tem que parar e pensar: eu preciso confiar em Deus. Antes de fazer qualquer coisa. Quando surge uma situação, primeiro você leva a sua mente, seu coração, seus pensamentos, primeiro em Deus. Amém? Levando cativo todo o vosso pensamento a Cristo. Então, quando surge a situação, diz a palavra de Deus: quando eu temer, quando eu tiver medo, porém eu confiarei em ti. Esse é o poder da palavra de Deus que foi liberado sobre nós nessa manhã. O poder da palavra produz isso. Então, antes de eu tomar qualquer atitude, eu vou confiar no Senhor. Confiar em quem? No Senhor. E você vai ver onde vai ficar o medo. Ele tem um lugar específico para ficar. Então, uma frase que veio ao meu coração hoje pela manhã, que enviaram para mim: não ouça o seu medo, ouça a sua fé. Você pode repetir comigo? Não ouça o seu medo, ouça a sua fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que meus pés têm que estar firmados na palavra. Firmado aonde?
Na palavra de Deus. Então, quando surgir qualquer situação, eu corro para as Escrituras. Essa é a confiança que temos. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que espada de dois gumes. Porque o medo, ele quer produzir tormento. E você só elimina o medo através da declaração da palavra de Deus. Salmo 112, verso 6. Salmo 112, 6. Eu vou ler até o verso 8. Diz assim: ele não será abalado, está falando sobre o justo, está falando sobre você. Ele não será abalado, a sua lembrança durará por muito tempo. Verso 7. Não teme o quê? O justo não teme más notícias. Confia plenamente no cuidado do Senhor. Verso 8. E confiante e destemido, olha com triunfo para os seus. Olha que forte isso. É postura. É posicionamento. Volta no verso 7 para mim, por gentileza. Não temos o quê? Nós estamos sujeitos às más notícias. Estamos ou não estamos? Estamos sujeitos. Deus está dando para nós aqui um preventivo. Deus está dando para nós aqui uma maneira de você se posicionar diante das situações, das circunstâncias e dizer para você mesmo: eu não vou temer as más notícias. Vou ficar aqui confiando plenamente no cuidado do Senhor. Amém? Está claro isso, meu irmão, minha irmã? Está claro isso? Então faz cara de quem está confiando no Senhor. Isso. Diga para o seu irmão: confia no Senhor. Não fica com cara desconfiado, não. Porque não está desconfiando de mim, não. Você tem que confiar no Senhor. Tem rica com a cara desconfiado, né? É mó legal ver a cara das pessoas quando elas chegam aqui e ficam assim, ó. Hein, doutora? Assim, ó. Confia em quem? No Senhor. De que maneira? Pela metade? Como? Plenamente. Sem nenhuma reserva. Ah, mas não tem mais. Eu confio e ponto. E se ele fizer? Ele é Deus. E se ele não fizer? Continua sendo Deus. Porque ele é soberano. Nós temos que aprender que ele é soberano. É difícil para o ser humano, cristão até também, entender que Deus é soberano. Que significa que ele é que tem o controle. Amém? Amém? Ele tem o controle. Diga-me, ele tem o controle. Quando a gente se rende a isso, você vive de uma maneira diferente. Porque a gente acha que a gente tem controle. A gente não tem controle. A gente quer controlar tudo. Quer controlar a vida das pessoas, quer controlar o tempo, quer controlar... Não dá para controlar a gente. É ele que tem controle. Amém? Você vai dormir hoje. Você tem certeza que vai acordar amanhã? Ah, mas eu sou bonito. Não tem problema. Por isso a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. A maior confiança nossa está no Senhor. Quando você for dormir, confia no Senhor e descansa. Eu coloco toda a minha confiança no Senhor. Em quem? Confia no Senhor. Salmo 37 vai, confia no... Provérbios 3 diz: confia no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie no seu entendimento. Confia no Senhor.
Só que eu estou dando remédio para o medo ir embora, tá? Daqui a pouco eu vou mandar ele embora. Fica tranquilo aí. Em nome de Jesus. Então, Adão disse que teve medo porque percebeu que estava nu. Ele se sentiu envergonhado. Essa é a origem do medo. O medo, a origem do medo é a vergonha. Quando a gente faz alguma coisa errada, a gente fica com medo de que Deus vai derrubar um raio na nossa cabeça. Olha que interessante. A origem do medo está na vergonha. Anota isso, por gentileza. Você vai entender claramente essa verdade hoje. Então, Adão ficou consciente do pecado e o resultado foi a vergonha. Tudo começa com a consciência da vergonha e da culpa. O medo, ele se aproveita das pessoas que estão com culpa ou com vergonha. Pega essa situação para o seu coração. Caminhando. Hoje as pessoas têm medo de muitas coisas, mas a origem de todos os medos é a morte. É o medo da morte. Então as pessoas têm medo de morrer. Coisa que um cristão não deveria ter é medo de morrer. Esse é o silêncio. Não deveríamos ter medo de morrer. Mas olha que interessante. As pessoas dizem, que, por exemplo, que tem medo, como citei aqui, de voar de avião. Mas não tem medo de voar de avião. Na verdade, tem medo de morrer. O avião não faz mal para ninguém. Hã? Mas fica com medo que o avião caia. É verdade ou não é? Hã? Hã? É engraçado ver a cara das pessoas quando um avião vai decolar. Né, Clécio? Não é assim, não? Daqui a pouco começa. Enquanto o avião está ali paradinho, ninguém... Todo mundo comendo. Que agora só às vezes dá um amendoim, né? Vai lá, come um amendoinzinho, está ali conversando, e faz selfie, tira foto, e faz não sei o quê. Aí daqui a pouco o avião começa a taxiar. Aí já começa, o semblante muda, né? Aí alguns já começam a orar, outros fazem o sinal da cruz, aí começa, aí vai. Aí pega na mão, no familiar, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Aí daqui a pouco começa. Aí daqui a pouco a coisa estabiliza. Maravilhoso. Daqui a pouco vem a turbulência. É lindo. Uma vez eu voei, quando estava indo na África, né? Um aviãozinho que não dava a minha altura de pé. A gente andava assim, ó. Só que ele estava na mesma altitude que os aviões normais. Daqui a pouco começou. Eu falei, Jesus, o que está acontecendo aqui? Ele está nervoso esse avião. Mas não era uma turbulência. Então aí começa a turbulência. A vida é assim também, está cheia de turbulências. Quando eu temer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o quê? Hei de confiar em ti. O avião vai descer. Começa tudo de novo. É sinal da cruz. Você não faz não, né? Tá bom. Aí vai, já começa a confessar pecados, já começa a fazer um monte de coisa. Aí quando ele pousa, começa a aplaudir. Olha que coisa louca. Isso chama-se tormento. Chama-se? Tormento. Alguém está perguntando, pastor, como é que o senhor faz? Eu estou lendo o seu pensamento. Como é que o senhor faz? Eu entro no avião, eu digo assim, Senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E durmo. Acabou. Faço isso mesmo. Eu descanso. Eu sou melhor? Não, não sou melhor, porque eu não tenho mais nada o que fazer. Eu só tenho que descansar. A ansiedade muda alguma coisa? A ansiedade, ela é inútil. Grava isso. Vai fazer sentido. A ansiedade, ela é inútil.
A ansiedade, diz as Escrituras, que a gente não pode acrescentar um côvado da nossa estatura por causa da nossa ansiedade. A nossa preocupação excessiva. Ou a gente confia plenamente no Senhor, fruto de um relacionamento com Ele. Por isso que eu falo, pessoas dizem, eu oro muito, eu busco ao Senhor. Então, se você confia, se você ora muito, se você busca ao Senhor, você tem que sair desse tempo com o Senhor totalmente confiante. Amém? Está claro isso? Caminhando aqui. Então, as pessoas dizem que tem medo de avião, mas ela tem medo da morte. Na verdade é essa. Deus não quer que você viva com medo. Medo do futuro, medo de envelhecer, medo de não ter o suficiente, medo de perder alguém. Deus havia dito a Adão que se ele comesse do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Presta atenção nisso. Entretanto, ele havia acabado de comer e não havia morrido. Aqui tem um segredo para o nosso coração. Não teria morrido fisicamente. Então, ele certamente concluiu que Deus o mataria a qualquer momento. Aqui está o medo. Porque as pessoas fazem algumas coisas e não tem nenhuma punição de imediata. Mas ela fica com medo que a qualquer momento alguma coisa vai acontecer. Por que isso acontece? Porque nós não confiamos no amor de Deus. Que nós temos medo de Deus. E não temos Deus como Pai. Porque nós aprendemos ao longo da nossa história que nós temos um Deus que pune. É por isso que muitas pessoas vivem debaixo de tormento. Porque não sabem se relacionar com o seu Pai. E o fato de não conhecer o amor de Deus e não saber se relacionar com o Pai como Deus, o Deus como um Pai, a gente vive debaixo do medo. Está fazendo sentido? Está conseguindo entender? Estou sendo claro? Tá? Se você tiver dúvida, depois no final o Ismael esclarece. Caminhando aqui. Então, a base do medo é o pensamento de que não somos amados. Quantas pessoas, até cristãs mesmo, estão passando por alguma situação, a primeira coisa que tem na mente dela é que ela não é amada. Não se sente amada. Porque se eu fosse amado, não aconteceria isso. Se eu fosse amado, não teria passado por isso. Se eu fosse amado, não teria vivido desse jeito. Então, o medo gera essa desconfiança do amor de Deus. É isso que o Pai quer quebrar no nosso coração. Deixa eu dar uma boa notícia para você. Você é muito amado por Deus. Viu? Diga para o seu irmão, você é muito amado por Deus. Agora, olha essa dica que vale $1 milhão. Então, a base do medo é o pensamento de que não somos amados. É o pensamento de que precisamos primeiro mudar, ser melhores, só para depois termos o amor de Deus. É por isso esse esforço que as pessoas têm de querer agradar a Deus. Olha que interessante. As pessoas ficam se esforçando para agradar a Deus. Para ver se de alguma maneira elas são aceitas. Deixa eu dar uma boa notícia para você. Você já foi aceito por Deus. Você não precisa fazer nada para Deus amar você mais ou menos. Ele decidiu te amar. Ele decidiu amar você do jeitinho que você é. Você não precisa fazer nada para que Deus ame você mais ou menos. Pode ser que você, como eu, já fiz aquele Deus só ouve a oração de fulano. Também fulano ora tanto. Olha aquela oração que aquela pessoa fez. Você se sente inferior porque você acha que Deus ama mais um do que o outro. A Bíblia diz,
João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou quantas pessoas? Quantas? Inclui quem? Agora dá a notícia para a pessoa, diz assim, ó, inclui você também. Esse amor inclui você também. Presta bem atenção, meus irmãos. Presta bem atenção. Nós corremos o risco de ficar debaixo de um jugo. Nós corremos o risco de ficar debaixo de culpa, de acusação, de medo, até mesmo, olha só, e Deus nos livre disso, viu, Ismael? Deus nos livre disso, de colocar medo nas pessoas via púlpito. Deus nos livre disso, de colocar medo nas pessoas via púlpito. Para as pessoas viverem debaixo de um jugo, de condenação, de medo, de acusação. Muitos, às vezes, vão na igreja. Acho que eu não vou na igreja hoje, porque vai que Deus hoje revela como é que eu estou. Deus pode revelar como você está, à luz da palavra, para mudar a sua vida mesmo. Ele faz isso mesmo. Mas não para te envergonhar e nem para te condenar. E nem para te acusar. É para dizer para você, você pode ser melhor. Eu te criei para você ser melhor. Eu te criei para que você, aquilo que você está fazendo hoje, não é compatível com aquilo que você foi criado. Eu te criei para você ser melhor. Essa é a palavra do Pai para você. É por isso que as pessoas vivem se escondendo, com medo, porque estão debaixo de culpa e de condenação. A Bíblia diz: se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Deus está dizendo para mim e para você, você pode ser melhor. Quantos querem ser melhor? Acredite, o medo não vai dominar o nosso coração mais. Amém? No nome de Jesus. Então, ele certamente concluiu que Deus o mataria. Essa é a origem do medo. A base do medo é o pensamento de que não somos amados. É o pensamento de que precisamos primeiro mudar e ser melhores, só para depois termos o amor de Deus. Muitos vivem procurando conquistar o amor de Deus fazendo coisas. Mas quanto mais fazem, mais falham e não se sentem amados. Sacrifício de fazer coisas para Deus e não são saciados. Muitos já desistiram até da obra, de fazer a obra do Senhor, porque eles estavam fazendo a obra com o intuito de agradar a Deus. Eu não faço nada para agradar o coração do Pai. Eu aprendi que eu não tenho que fazer para Deus, eu tenho que fazer com Deus. Soa diferente ou não? Eu não preciso fazer para Deus. Eu faço com Ele. Jesus diz, sem mim, João 15, 5. Sem mim, nada podeis fazer. Então, quando você faz com Ele, tudo muda. Quando eu vou orar pelos enfermos, quando eu vou abençoar alguém, eu não estou na minha força. Eu estou confiando que Ele está comigo. Porque é Ele que opera em nós o querer e o efetuar. Você está andando, caminhando com Ele. E essa é a confiança que temos. Toda dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, o qual não há mudança nem sombra de variação. É Ele que está conosco. A glória é para Ele. Para quem que é a glória? Para Ele. Estão entendendo isso? Sem mim, nada podeis fazer. Infelizmente, a vida de muitos cristãos é completamente cheia de medo. Vivem atormentados com o medo.
Medo de Deus, não ouvir as suas orações. Tem medo do amanhã, porque temem ser abandonados. Temem o futuro, porque pensam que não merecem o cuidado e o amor de Deus. Temem os desafios da obra de Deus. Quantas pessoas têm medo de assumir compromisso, de cuidar de pessoas? Nós mais queremos ser cuidados do que cuidar de outros. Sendo que a Bíblia diz: o que de graça recebesse, de graça dai. É uma coisa que teria que ser automático entre nós, como filhos amados de Deus. Teme os desafios da obra, tem medo de correr riscos. E se eu errar? Todos nós estamos sujeitos a errar. Verdade ou não é? Porque você não é perfeito. Você não é perfeito. Saia dessa zona do medo e assuma pela fé uma coragem que o Pai já colocou dentro de você. Amém? Amém? Tem medo de depender exclusivamente de Deus e de viver pela fé. Medo. Se eu não fizer. Trabalha e não sacia. É verdade ou não é? Todo mundo ora por um emprego bom. Ora ou não ora? Ora ou não ora? E quando Deus dá, sai da igreja. A conta não fecha. É verdade ou não é? Eu quero ter carro, casa, quero ter bens, quero... Aí quando Deus dá, para de servir a Deus. Faz sentido isso? Não. Medo de depender de Deus. A palavra de Deus diz que todo medo é proveniente da falta de conhecimento do quanto somos amados. O amor é definido no Novo Testamento não como o nosso amor por Deus, mas o amor dele por nós. Não é o meu amor, mas é o amor dele por nós. E olha que interessante, só para alinharmos aqui uma linguagem. Temos ouvido muitas pregações dizendo que precisamos amar a Deus. Mas como podemos fazer isso? Se for apenas um mandamento, jamais conseguiremos cumpri-lo. Ninguém jamais conseguiu cumprir a lei. Nem mesmo Davi conseguiu o primeiro mandamento. Nisso consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4,10. Precisamos ter os olhos abertos para perceber que o ponto central do amor de Deus por nós não é o nosso amor por Ele, mas o nosso amor por Ele será apenas uma resposta do amor que recebemos dEle. A consciência de que eu tenho que o amor de Deus foi derramado no meu coração pelo Espírito Santo, por conta disso eu posso derramar o meu amor. Esse amor não é o meu amor, é o amor dele. Amém? Consegue entender isso? O amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Romanos 5,5. Esse amor derramado no meu coração transborda para eu amar as pessoas. Aquele que foi muito perdoado, muito ama. Vou repetir. Aquele que foi muito perdoado, muito ama. Quando nós entendemos o amor de Deus por nós, nos sentimos amados, perdoados. Por conta disso, podemos viver sem medo, porque aquele que derramou a sua vida lá na cruz foi por minha causa e foi por sua causa. Amém? E é isso que nos leva a amar, servir, abençoar, sem medo, sem se esconder. Não se esconda mais de Deus. Ele já te viu. Ele te ama. Amém? Amém? Pode ser que a vida não proporcionou muitas coisas boas para você.
Muitas coisas ruins as pessoas atribuem a Deus. Mas nós esquecemos que nós temos um inimigo que veio para matar, roubar e destruir. Tudo que mata, rouba e destrói vem do inimigo. Amém? Pode ser que você esteja vivendo situações que foi o inimigo que semeou isso na sua história. E Deus quer que você se levanta na autoridade, no nome de Jesus, para viver longe e livre desse tormento. Os irmãos do louvor podem chegar aqui, por gentileza. Eu já estou caminhando para o final. E eu peço a você, por gentileza, que você não perca a atenção aqui, por favor. Então, o medo é proveniente da falta de conhecimento de quanto somos amados. O amor é definido no Novo Testamento não como o nosso amor por Deus, mas o amor dele por nós. Amém? Precisamos ter os olhos abertos para perceber que o ponto central do amor de Deus por nós não é o nosso amor por Ele. O nosso amor por Ele será apenas uma resposta do amor que recebemos. Quando entendemos que somos amados, então nós o amamos. Quando eu entendo que eu sou amado por Deus, eu consigo amar a Deus. Quando eu entendo que eu sou amado por Deus, eu consigo amar a Deus. Vou repetir. Quando eu entendo que eu sou amado por Deus, eu consigo amar a Deus. A pergunta é, você entende que você foi amado por Deus? Consegue entender? Quantos conseguem entender que foram amados por Deus? Então, a partir daí, como eu posso demonstrar o meu amor por Deus, então? Olha que forte. Se eu sou amado por Deus, agora eu posso demonstrar o meu amor em obras, eu posso demonstrar o meu amor no serviço, não é mais esforço. Eu não faço nenhum esforço para estar aqui. Eu não faço nenhum esforço para servir as pessoas. Não é esforço estar com as pessoas. Final de culto, até 1, 2 horas a mais. Não é esforço. Porque eu fui amado pelo Pai. Então eu posso amar as pessoas. Amém? E para dar um fim nesse medo, verso 1 João 4, 17 e 19. Eu quero abrir aqui na minha Bíblia também. Diz assim, na NVT. Pode ser? Obrigado. Vocês estão ligeiros aí, gente. Tudo na mesma fiação, hein? O Espírito Santo está aí nesse quiosque aí. À medida que permanecemos em Deus, o nosso amor se torna mais perfeito. À medida que você permanece nele, o amor de Deus em você aumenta. Amém? Permanecer em mim, é um outro texto, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Permanecer em quem? Vamos permanecer nele. Então, assim, teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu nesse mundo. A outra versão diz, assim como Ele é, somos nós nesse mundo. Esse é o desafio para o meu coração, para o seu coração. Assim como Ele é, a outra versão diz, somos nós nesse mundo. Esse é o padrão que Deus quer que a gente venha viver cheios de amor. Assim como Ele é, somos nós nesse mundo. Então, essa versão diz, assim, como é que é? Verso. Tá. À medida que permanecemos em Deus, o nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu nesse mundo. Você é parecido com Jesus. Você é parecida com Jesus. Dá essa boa notícia para o seu irmão.
E faz uma cara de quem é parecido com Jesus, por favor. Isso. Isso. Melhorou. Isso. Faz uma carinha de quem é parecido com Jesus. Tem gente que está parecido com Pedro, com Tiago, com João. Não, mas Deus chamou você para ser parecido com Jesus, mama. Olha como é que chama aí o meu amigo? Elias. Eu ia chamar de bandido, mas é Elias. Isso é no particular, né, Elias? Você sabe, né? Meu amigo precioso. Olha que interessante, meus irmãos. Que as pessoas vejam em você o amor de Deus. Eu vou contar da padaria, né? Estava na padaria brasileira essa semana. Fui levar a Amanda para estar tirando carta na autoescola. Aí eu falei, quando você vai, eu vou tomar um cafezinho aqui. Fui na padaria. E tinha umas caixas novas. Aí uma moça falando assim, a moça bradou assim: o senhor é pastor? E eu não tinha falado nada. Falei, sou. Deu para perceber. Eu não falei nada. Apenas você dar um sorriso para alguém e perguntar o nome de alguém, basta. Essa é a igreja que nós temos que ser. Amém? Deixa eu dar uma boa notícia, não é boa notícia não, só para falar para você. As pessoas não têm nada a ver com o nosso mau humor. Quando você sair de casa, deixe o mau humor em casa. Hã? Não é verdade? Hã? A balconista tem a ver com o seu mau humor? Não! Que sirva para mim isso. Amém? Sirva para quem? Que sirva para o senhor, pastor. Fala bem. Eu não vou te esquecer não, em nome de Jesus. Então, verso 18. Esse amor não tem medo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Outra versão diz: o amor expulsa o medo. Se temos medo, é porque tememos o quê? Castigo. Presta bem atenção nisso. Se nós temos medo, é porque nós tememos castigo. Ah, o pastor chegou. Muda a conversa. O assunto chegou. Medo de castigo, porque não está aperfeiçoado no amor. Ah, o pai vai chegar. Olha, o pai vai chegar. Limpa tudo, arruma a casa. Não está aperfeiçoado no amor. Se temos medo, é porque tememos castigo. Isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E para encerrarmos, se alguém afirma: eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão. Olha que louco isso. Como é que a gente pode dizer que ama a Deus e odeia o próximo? Eu fico aqui no meu coração todos os dias, uma leitura todos os dias. Porque eu sei o efeito disso. Que se eu estiver odiando alguém, as minhas orações não funcionam. Não há presença de Deus. Pela graça do Pai eu consigo discernir quando há presença e quando não há presença.
Eu consigo discernir onde há unção, onde não há unção. Quem odeia não tem unção. Sabe por quê? Olha só. Só que você nunca vai esquecer, porque eu nunca mais esqueci isso. O ódio alimenta o diabo. O diabo se alimenta de ódio. Quando você está odiando alguém, quem está se alimentando é o diabo. É comida para ele. Eu ouvi isso aqui no início da minha conversão, nunca mais esqueci. Eu tenho ódio de tal pessoa. Você está literalmente dando comida para o diabo. É forte ou não é? Olha que forte. Se eu pudesse eu mataria aquela pessoa. Você está alimentando o diabo. Por isso acontece tantos homicídios, tantas mortes, tantas coisas aí. A gente não sabe como é que uma pessoa chegou a esse absurdo. É por causa que ela estava alimentando o diabo. Por isso que o perdão é a chave de nós ficarmos livres. Perdoa, perdoa, perdoa. Vai perdoando, vai perdoando. Assim como você foi perdoado, perdoe o seu próximo. O ódio alimenta o nosso inimigo. Então, se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos o nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também seus irmãos.